Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e todas que estão acompanhando o canal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Lucas, sou professor de Direito Tributário e Processo Tributário do canal e hoje nós vamos ter uma nova dinâmica aqui no canal. O pessoal que está me acompanhando aqui nas aulas que eu comecei a tratar com vocês aqui no canal do YouTube em preparação para o 40º exame de ordem, para a primeira fase deste exame unificado. Vocês sabem que eu venho tratando com vocês diversos assuntos sobre a parte teórica do direito tributário e também do processo tributário. Entretanto, pessoal, nós também precisamos garantir a prática, que é a análise de questões de prova, tá? Então, para a primeira fase, gente, é essa a dinâmica. A segunda fase é outra coisa, mas para a primeira fase não tem como escapar disso. Estudo de parte teórica, como nós estamos fazendo aqui, com diversas aulas, com diversos temas da matéria. Estudo da legislação, em especial da Constituição Federal, do Código Tributário Nacional e de outras leis federais que estamos analisando aqui, como a Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830 de 80, e até mesmo o Código de Processo Civil, que é utilizado no processo tributário também. E, em conjunto com as aulas teóricas e o estudo da legislação, vem a análise de questões. Pessoal, primeira fase, quem passa na primeira fase estuda questões, faz simulados, começa a ter os contatos com as questões da banca FGV, que organiza essa prova da OAB, tanto em primeira como em segunda fase. Então, pessoal, não tem jeito, não tem como escapar, principalmente para a primeira fase. Não é somente conhecer a matéria, mas saber como ela é perguntada nas questões de primeira fase e quais são os gabaritos e o modo de entendimento da FGV em cada uma delas. Então é importante a gente entender quais são essas questões. Lembrando que na primeira fase caem 5 questões de direito tributário da OAB. Então é importante que vocês analisem essas questões comigo para que a gente entenda o que a FGV pergunta em primeira fase em direito tributário. Conhecer a parte teórica é um passo, mas conhecer a parte prática é o segundo e mais importante passo, porque é técnica, pessoal. Para você passar na primeira fase e gabaritar as questões, é técnica, não é somente conhecimento que vai garantir a sua aprovação. É conhecer as questões, fazer simulado, saber responder no tempo devido cada uma delas e garantir a sua aprovação, e no caso aqui nosso, das 5 questões que caem em direito tributário no exame da OAB. Vamos começar então o estudo de hoje. Hoje vai ser uma aula prática, a aula de número 33, e nós vamos analisar questões de outros exames anteriores a esse 40º exame que nós estamos nos preparando, tudo bem? Vamos analisar as questões que caíram nos exames anteriores, por exemplo, no ano de 2023, que são as questões mais recentes para o nosso tema, tudo bem? Vamos começar, pessoal? Antes que eu me esqueça, mais uma vez, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas e me ajude a fazer com que o conteúdo do direito tributário aqui seja acessível a todos. Vamos lá? Vou deixar a minha imagem no lado e aí eu vou aumentar aqui os slides para vocês. Vamos lá então, pessoal. Ampliando aqui. Perfeito. Hoje nós vamos analisar, pessoal, questões de primeira fase, e as questões que eu escolhi para a aula de hoje foram do exame que ocorreu ano passado, em 2023, que foi o 38º exame de ordem unificado. Eu peguei a prova tipo 1, que é a prova de cor branca, né? Nós temos 4 tipos de provas, prova branca, prova verde, azul e amarela, prova tipo 1, 2, 3 e 4. Cada uma dessas provas tem uma disposição diferente de questões. O conteúdo é o mesmo, mas a forma que é disposta as questões na prova pode variar. Por exemplo, na prova tipo 1, que é a prova de cor branca, as questões caem mais ou menos na metade da prova, as questões de direito tributário. Por isso que depende de cada prova a disposição dessas questões, tudo bem? E nós vamos analisar a prova, então, do tipo 1, que caiu no 38º exame. Como nós vamos prestar o 40º exame, pessoal, eu ainda vou analisar com vocês outros exames anteriores, o 39º, o 37º, hoje vamos analisar o 38º. Eu vou tratar de diversos exames com vocês, em especial os mais recentes, para que a gente entenda o que a banca FGV está perguntando nas últimas provas, e aí a gente consiga compreender cada um dos temas e treinar aquilo que nós já estudamos ao longo das aulas aqui. Nós temos mais de 30 aulas aqui no canal, cada uma com um tema específico
de direito tributário em preparação para essa primeira fase do exame. Tudo bem? Vamos começar então, pessoal, com as questões do exame de hoje? Vamos lá. Pessoal, a minha imagem aqui no lado, ela está bloqueando uma parte da questão. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, como dinâmica dessa aula de hoje. Eu vou, às vezes, alternar minha imagem e, às vezes, o conteúdo também que eu coloco aqui no PowerPoint, tá? Para que vocês consigam ler a questão comigo. Aqui eu vou ler o caput da questão, né, o início da questão, o enunciado da questão, para que depois a gente leia em conjunto cada uma das alternativas. Aí eu vou tirar a minha imagem e aí a gente vai ler cada uma delas. Vamos lá então, pessoal. Vamos analisar aqui. E, pessoal, só vou fazer um adendo também. Existem questões que perguntam temas, pessoal, que não tem como base, vamos dizer assim, a reforma tributária que foi aprovada no Senado Federal. Essas questões que estão nessa prova, pessoal, elas tiveram como base a legislação, a norma que havia antes da aprovação da reforma tributária. E por que eu digo isso, pessoal? Porque existem alguns tributos que vão ser suprimidos com a reforma tributária, como dentre eles o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Então é importante fazer esse adendo aqui, tá? Então o que eu considero, pessoal, importante é o seguinte: a gente vai analisar as questões e ver como é que é o gabarito de cada uma delas. Mas já vou avisando que algumas das questões perguntam temas que tiveram como base antes da reforma tributária. Então, não existem questões anteriores que são adaptadas à reforma tributária, porque a reforma tributária só foi aprovada no final do ano passado. Então, as questões anteriores tiveram como base o sistema constitucional anterior ao que está vigente agora, tá? Mas continua valendo para nós como uma experiência para o exame da OAB aqui da Banca FGV em primeira fase, tudo bem? Vamos analisar então a questão, pessoal. Questão número 25, porque é uma questão que começa no meio da prova, que é a disposição de questões de direito tributário na prova tipo 1. Então, ela nunca vai começar no início, a questão 1. Vai começar, geralmente, por volta das questões 25 ou 26, ali da prova tipo 1. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. A questão 25 deste exame, nesse bloco de questões de direito tributário, pergunta o seguinte: a sociedade empresária Aguardente 100% Limitada, fabricante de bebidas destiladas por meio de sua advogada Sofia, protocolou perante a Secretaria Especial da Fazenda Pública do Brasil, ainda dentro do prazo legal para pagamento, consulta referente à necessidade de recolhimento do IPI, de Imposto sobre Produtos Industrializados, acerca de operação específica por ela desempenhada. Escoado o prazo original para pagamento e ainda não decidida a consulta à luz do CTN, do Código Tributário Nacional, assinale a alternativa correta. Primeira questão. Aguardente 100% Limitada poderá ser cobrados contra si juros de mora que correm mesmo com a pendência da consulta tributária? B. Por ocasião da decisão final da consulta, o Fisco Federal poderá impor multa tributária caso a solução de consulta seja contrária aos interesses da Aguardente 100% Limitada? C. A obrigação tributária a ser cumprida por Aguardente 100% Limitada, por ter sido objeto de consulta, não poderá ser acrescida de juros de mora e nem poderá ser imposta multa tributária à empresa? Deixa eu ler novamente a questão C, pessoal, que eu acho que a minha imagem tampou aqui. A obrigação tributária a ser cumprida por Aguardente 100% Limitada, por ter sido objeto de consulta, não poderá ser acrescida de juros de mora e nem poderá ser imposta multa tributária à empresa? E D. Podem ser aplicados contra a Aguardente 100% Limitada medidas de garantia previstas no CTN e na lei tributária na pendência de consulta tributária. Pessoal, a consulta tributária, é importante que a gente faça essa consideração. A consulta tributária é um processo administrativo dentro da esfera do direito tributário,
onde quando você tem alguma dúvida sobre alguma questão tributária, sobre algum lançamento feito ou algum crédito que está sendo cobrado, você propõe uma dúvida que é por meio de um processo de consulta, e aí o órgão fiscal vai analisar esta consulta e emitir um parecer se é favorável ou não àquela argumentação do contribuinte para pedir algum esclarecimento dessa dúvida. Então, o que aconteceu nesse caso? Nós temos uma empresa, essa Aguardente 100% Limitada, que tem já uma advogada constituída, a Sofia, e ela protocolou no órgão administrativo esse pedido, como eu falei, mas na esfera federal, na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, para esclarecer uma dúvida, né? Ainda dentro do prazo legal para pagamento, consulta referente à necessidade de recolhimento de IPI. Ela quer saber se é necessário recolher esse imposto que é competência federal, o IPI. Ele não está perguntando especificamente sobre o IPI, está perguntando sobre um tributo federal e se há necessidade de recolhimento desse tributo acerca de operação específica por ela desempenhada. Então, ela está apresentando uma dúvida. E aí, escoado, aí o que aconteceu? Passou o prazo para o pagamento do tributo, mas a dúvida ainda não foi esclarecida pela autoridade administrativa e ainda não decidida a consulta à luz do CTN assinar a alternativa correta. A questão basicamente é o seguinte, pessoal: o processo de consulta, ele interrompe a cobrança de um tributo ou não? Porque a empresa quer saber se ela tem que recolher um imposto federal, que é o IPI. Só que a pergunta que ela fez à Secretaria da Receita Federal ainda não foi respondida. Então, o prazo ainda está correndo do processo de consulta, mas já passou o prazo de cobrança do tributo. Então, aí a empresa, em tese, está inadimplente. Só que aí a questão: será que ela fica sem pagar? Será que ela pode ficar sem pagar e esperar o parecer da Receita Federal? Ou mesmo com o parecer da Receita Federal ainda não ter sido emitido, ela já é obrigada a pagar, ou ela pode sofrer sanções, multas por não pagar esse tributo? Será que o processo de consulta, esse processo de dúvida, de esclarecimento de dúvida, ele interrompe a cobrança desse tributo ou não? Com base nisso, nós temos como gabarito aqui oficial a alternativa C de casa. Até tirei minha imagem aqui, pessoal. O que ela está dizendo aqui, a questão C? A obrigação tributária a ser cumprida por Aguardente 100% Limitada, por ter sido objeto de consulta, não poderá ser acrescida de juros de mora e nem poderá ser imposta multa tributária à empresa. Ou seja, pessoal, o processo de consulta aqui em questão, ele não vai, obviamente, interromper ou suspender a exigibilidade do tributo do IPI. Mas o que não poderá ser acrescido a esse valor a ser cobrado é os juros pela demora ou, no caso, a multa, uma sanção pecuniária pelo não cumprimento dessa obrigação. Porque o processo de consulta, pessoal, embora ele não seja uma hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o processo de consulta ele vai impedir, obviamente, que haja uma consideração de má-fé por parte do contribuinte, que ele não está pagando o tributo no prazo correto. Na verdade, a empresa ela está no prazo correto, ela só queria solicitar à Secretaria da Receita Federal se há necessidade de recolhimento de IPI. E como a Secretaria ainda não respondeu no prazo devido, até a questão final falou, né, no final do enunciado em cima, ele falou assim: escoado, prazo original para pagamento e ainda não decidida a consulta, à luz do CTN, o que se diz? O CTN, pessoal, diz o seguinte: não é que a obrigação tributária ela fica suspensa de ser cobrada, não é que a obrigação tributária ela fica dispensada de ser cobrada, ela deve ser cobrada e deve ser paga pelo contribuinte, mas não será acrescido nenhum valor a mais, então nem juros e nem a multa, porque o contribuinte está agindo conforme a previsão do CTN. Então, a obrigação tributária a ser cumprida pela empresa, então ela deve ser cumprida, conforme já disse o enunciado da questão C, por ter sido objeto de consulta, não poderá ser acrescido, além do valor devido, juros pela demora, ou juros de mora, e nem a multa tributária, tá bom? Então, essa é a questão correta para a questão 25, uma questão
bem confusa, né, que trouxe uns aspectos aqui bem elaborados, mas trouxe uma hipótese trazida pelo Código Tributário Nacional. Por isso que eu falo, pessoal, a leitura do conteúdo didático, a leitura do conteúdo, da legislação, da lei, é fundamental para conseguir gabaritar as questões de primeira fase do exame. Tudo bem? Vamos lá. Segunda questão aqui, pessoal, eu vou ler o enunciado aqui em cima, depois eu tiro a minha imagem para que vocês vejam comigo as alternativas. Vamos lá. Sociedade Empresária ABC Limitada adquiriu no exterior um lote de 10 mil unidades de um determinado perfume francês. Antes da chegada da mercadoria ao porto, foi publicado no Diário Oficial da União, no dia 20 de abril de 2023, um decreto editado pelo Poder Executivo Federal, majorando imediatamente a alíquota do Imposto sobre a Importação de Perfumes de 20% para 30%, prevendo expressamente sua vigência e produção de efeitos a partir da data da sua publicação. No dia 30 de abril de 2023, as mercadorias finalmente chegaram ao Porto do Brasil, no Brasil, devendo agora a empresa realizar o despacho aduaneiro. Preocupado com o possível prejuízo decorrente do aumento inesperado do custo da mercadoria devido à elevação do imposto de importação, a sociedade empresária procura você, como advogado ou advogada, indicado sobre a validade desse decreto. Porque olha o que aconteceu, pessoal. Olha que interessante, né? Nós já estudamos sobre o imposto de importação, que é uma das espécies de impostos extrafiscais. Está previsto lá no artigo 153 da Constituição como um dos impostos federais e é um imposto extrafiscal, ou seja, sua alíquota pode ser alterada por mero ato do Poder Executivo Federal, sem precisar de prévia autorização de lei. Então, por mero decreto do presidente da República, a alíquota pode ser ajustada até majorada para atender o interesse da arrecadação tributária. O que acontece? Essa empresa que comprou perfumes franceses, que está chegando no Brasil, ela irá, perante a autoridade alfandegária, realizar o desembaraço aduaneiro. O que é o desembaraço aduaneiro? É aquele ato administrativo que permitirá a regular entrada da mercadoria estrangeira em território nacional. Então, essa permissão administrativa da entrada de mercadoria estrangeira em território nacional tem um nome chamado desembaraço aduaneiro. Acontece o seguinte: o desembaraço ele ocorreu só dia 30 de abril. Só que, antes, a alíquota que havia lá no dia 20 de abril era de 20%. Só que depois ela foi majorada para 30%, ou seja, ficou mais caro ainda. Aí a empresa ficou indignada. Pera lá, agora aumentou a alíquota de uma hora para outra e vai ser cobrada essa alíquota de 30% sobre os meus produtos, vai ficar ainda mais caro trazer esse produto para o território brasileiro. Eu estou indignado e quero consultar você aí que está me ouvindo, advogado, a tomar uma solução sobre isso. Isso é permitido? Isso não é permitido? Tá uma coisa estranha. Até a questão, no finalzinho dela, no enunciado aqui em cima, ele diz o seguinte: no dia 30 de abril de 2023, as mercadorias finalmente chegaram ao Porto do Brasil. Entrou em território nacional. Critério espacial, como a gente já viu, na regra matriz. Devendo agora a empresa realizar o desembaraço aduaneiro, ou seja, a entrada da mercadoria, perante a Receita Federal. Preocupado com possível prejuízo decorrente do aumento inesperado do custo da mercadoria, porque houve um aumento da alíquota de 20% para 30%, devido à elevação do imposto de importação, a sociedade empresária procura você para resolver essa situação, indagando sobre a validade desse decreto. Será que está certo isso daí? Sim ou não? Aí nós temos 4 alternativas e eu vou ler cada uma delas com vocês. Vou tirar minha imagem agora, a gente vai ver o que está escrito aqui embaixo. Vamos lá. Questão A. A elevação desta alíquota por decreto violou o princípio da legalidade tributária? B. O prazo previsto para a produção de efeitos da elevação de alíquota violou o princípio da anterioridade tributária nonagesimal? Questão C. Embora tal imposto seja classificado como extrafiscal, deve obediência aos princípios da anterioridade tributária anual? E D. A majoração desta alíquota e a sua produção de efeitos imediata são válidas. A questão correta, segundo o gabarito oficial da OAB, é a alternativa D,
de dado. A majoração desta alíquota e a sua produção de efeitos imediata são válidos. Por que, pessoal, que essa questão é a correta? Nós já analisamos sobre isso. O que eu acabei de falar para vocês, pessoal? O imposto de importação é um imposto extra fiscal, assim como o imposto de exportação, assim como o IOF, assim como o IPI, o antigo IPI, ou seja, esses impostos não precisam de autorização prévia do Poder Legislativo para terem as suas alíquotas alteradas. Basta o decreto do Poder Executivo, que pode alterar a qualquer tempo. Não precisa esperar prazo nenhum de anterioridade, seja de 90 dias ou de um ano. E não viola a legalidade, como diz a questão A, porque a própria Constituição já prevê essa possibilidade. Então, é uma exceção à legalidade tributária. Então, a resposta correta é óbvio que é a questão D de dado. A majoração dessa alíquota e a sua produção de efeitos imediata são válidos. Então, a cobrança de 20% para 30% foi legítima, segundo a questão trouxe para nós. Então, a alternativa correta para nós aqui é a questão D de dado. É a alternativa D de dado. A majoração desta alíquota e a sua produção de efeitos imediata são válidas. Tudo bem até aqui, pessoal? Uma questão aqui interessante, hein? Que caiu e sobre questão de que nós já analisamos, inclusive, regra matriz de incidência de imposto de importação. Pessoal, se tem um dos temas que a OAB-FGV adora perguntar em primeira fase, é espécies tributárias. Fiquem atentos a isso e só percebe esse tipo de coisa quem faz questões. Por isso que eu falo, façam questões, pessoal, porque somente assim vocês vão perceber quais são os temas mais prediletos da banca OAB-FGV sobre cada um dos temas que é trazido em prova, sobre cada uma das questões que é trazida em prova. Por isso que é importante, pessoal, analisar questões para que vocês consigam saber quais são os temas que a OAB mais gosta de perguntar. E dentre eles é sobre espécies tributárias, regra matriz de incidência, como nós já analisamos. Tá bom? Perfeito, então, pessoal. Então, a questão correta para nós é a questão D de dado, para 26. Vamos lá. Outra questão aqui para a gente, de mais outra espécie de imposto, mais outra espécie de tributo. Essa matéria aqui, você viu que a banca FGV e a OAB adora perguntar, que é justamente sobre impostos ou espécies tributárias no sentido geral. Então, nós temos mais uma questão aqui sobre, agora, IPTU, Imposto Municipal. Vamos lá. Questão 27. Em dezembro de 2022, um decreto do prefeito do município Alfa atualizou o valor do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, a contar do dia 1º de janeiro de 2023, atendo-se à aplicação do Índice Oficial de Atualização Monetária. Além disso, nesse mesmo decreto, acompanhado da estimativa de impacto orçamentário e financeiro, estabeleceu-se também, a contar do dia 1º de janeiro de 2023, a isenção de IPTU para os imóveis localizados no centro da cidade que fossem destinados exclusivamente para moradia, visando a diversificar a ocupação naquele local e dar efetividade ao princípio da função social da propriedade. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Questão A. Tal decreto poderá ser usado apenas para atualizar o valor de IPTU? B. A concessão de tal isenção, por ter base na função social da propriedade, poderia ser feita por meio de decreto? C. Até tirando aqui a minha imagem. Vamos lá. C. Embora possa ser usado tanto para a atualização deste valor de IPTU, como para a concessão deste tipo de isenção, tal decreto violou o princípio da anterioridade tributária nonagesimal? D. E neste decreto, este decreto não é instrumento normativo hábil, seja para a atualização deste valor de IPTU, seja para a concessão deste tipo de isenção. Será que, pessoal, nós já estudamos sobre regra matriz de IPTU? E por ser um imposto municipal, quem altera a base de cálculo é, no caso,
a lei municipal, ou quem atualiza, melhor dizendo, a base de cálculo, né, de cada um dos imóveis é por meio de decreto da prefeitura, tá? Então, assim, quem muda a regra matriz em regra é a lei. Mas a lei já prevê, o CTN já prevê como exceção que a atualização da base de cálculo do IPTU, a atualização do valor é feita por decreto do município, porque o município tem como base o valor venal do imóvel, o valor de mercado. Ele vai fazendo uma pesquisa aproximada para verificar o valor que é próximo do que é certo, né? Fazer um valor aproximado para cada uma das propriedades. Então, para obter esse valor venal do imóvel, o município irá realizar um estudo de cada um dos imóveis e verificar se houve uma valorização imobiliária ou não. E com base nisso, ele vai calcular e obter os dados para, assim, deduzir qual que é a sua base de cálculo atualizada ou não. Então, a atualização da base de cálculo de IPTU é feito por mero ato do Poder Executivo Municipal. Não precisa de lei do município para isso, tá bom? E aí a questão pergunta sobre isso. Será que é legítimo, por decreto do prefeito, haver essa atualização monetária? Sim ou não? Ou bem como a concessão de isenção de imóveis no centro da cidade, será que é permitido ou não? Aí a questão correta para nós, a alternativa correta segundo o gabarito, é a questão A. Tal decreto poderá ser usado apenas para atualizar o valor do IPTU. Pessoal, olha só que interessante. O decreto fez duas coisas aqui. Ele atualizou o valor de IPTU, o valor venal do imóvel, para obter a quantia de IPTU, e ele concedeu, por meio de decreto, isenção. Temos um porém aqui. Eu acabei de falar para vocês, pessoal, que por decreto, o município, ele pode, e, aliás, o prefeito tem toda a autoridade de atualizar o valor dos imóveis, o valor venal de cada imóvel. Entretanto, e aí que é o pulo do gato, a concessão de benefício de isenção, que é uma das hipóteses de exclusão do crédito tributário, gente, isenção somente por lei. Isenção não é anistia. Isenção é por meio de lei. Anistia é por ato administrativo. Agora, como nós estamos falando de isenção aqui na questão, este ato que ele fez é ilegal e inconstitucional. Então, esse decreto é inválido. Não se pode conceder isenção de imposto por meio de decreto, somente por meio de lei. Agora, atualizar a base de cálculo de IPTU é permitido porque essa é uma das hipóteses que o próprio CTN traz. Então, o CTN já traz sobre isso, essa possibilidade. Não precisa de uma lei para haver uma atualização do valor monetário dos imóveis e assim obter o valor venal do imóvel e calcular o IPTU, atualizar o valor do IPTU. Essa atualização é feita por mero ato do Poder Executivo. Agora, como eu falei, e volto a repetir, concessão de isenção não é a mesma coisa que anistia. Isenção é por meio de lei, anistia por ato administrativo. Então, como ele falou aqui de anistia, não pode o decreto conceder anistia, apenas atualizar o valor de IPTU, que aí é o caso que nos leva à alternativa A. Tal decreto poderá ser usado apenas para atualizar o valor de IPTU. Tudo bem? Tudo bem até aqui, pessoal? Então, essa é a questão aqui 27 que nós analisamos, com a alternativa A como a correta. E se quiserem tirar foto também, e se quiserem que eu mande esse material para vocês, eu acho que eu considero importante, pessoal, vocês terem as questões e os gabaritos para vocês saberem responder na prova. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Continuando, questão 28. O Estado Alfa alterou, por meio de lei, a contribuição social para custeio do regime próprio de previdência social, cobrada de seus servidores ativos. Cuidado! Dos seus servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Grava isso aqui no início da questão. Nós já vamos falar sobre isso. José e Márcio são servidores públicos do mesmo órgão estadual, ganhando cada um, respectivamente, a remuneração mensal de R$15 mil e R$10 mil. José, ao notar a alíquota incidente sobre a sua remuneração era de 16,5%, ao passo que de Márcio a alíquota era de 14,5%,
ficou indignado e, em relação a essa situação diferenciada, resolve contratar você, como advogado ou advogada, para um eventual questionamento judicial. A respeito da possibilidade de José, assinale a alternativa correta. Pessoal, antes da gente analisar as alternativas aqui embaixo, nós temos aqui um caso bem interessante. Contribuição social, como regra, ela é de competência da União. Então, contribuição para o financiamento do sistema previdenciário, que financia o RGPS, Regime Geral da Previdência Social. Isso é de competência da União. Agora, contribuição, cuidado com isso, pessoal. Contribuição para servidores públicos, quem altera é o ente público ao qual aquele servidor está vinculado. Então, se nós estamos falando de servidor estadual aqui, quem altera a lei sobre contribuição social previdenciária de servidores estaduais é o estado respectivo, não é a União, tá? Da mesma forma, municípios, estamos falando de um servidor público municipal, quem altera a norma sobre aposentadoria é a lei do município ao qual aquele servidor público está vinculado. Então, é exatamente isso que eu estou dizendo, pessoal. A regra é a União que cobra sobre contribuição social, mas a exceção é no caso de servidores públicos. Quando envolver servidores públicos, pessoal, quem cobra ou altera a norma não é a União. Aí é o ente público ao qual aquele servidor está vinculado. Se estamos falando de servidores públicos do Distrito Federal, quem altera a regra é o Distrito Federal. Servidores estaduais, quem altera a regra é o Estado. Servidores municipais, quem altera é o município. Tudo bem? Aí, claro, servidores federais, aí quem altera é a própria União, tá bom? Mas como nós estamos falando de servidores públicos, essa é a questão. Agora, o que aconteceu? O nosso cliente aqui ficou indignado. O José percebeu que a alíquota que está sendo aplicada sobre o salário que ele recebe todo mês é uma alíquota maior do que o seu colega Márcio. Espera lá, eu pago uma contribuição com uma alíquota de 16,5 e meu amigo só 14,5. Por que tem que ter essa diferença? Aí ele vai ficar indignado e vai perguntar para você se isso é possível ou não. Será que isso é legal? Será que isso é inconstitucional? O que é isso? Será que isso é permitido ou não? E aí que vem as questões embaixo. Questão A diz o seguinte: nenhum tributo incidente sobre a renda ou proventos poderá ter alíquota progressiva sob pena de violar a capacidade contributiva? Questão B. É vedado a adoção de alíquotas progressivas para esta espécie de contribuição, em respeito ao princípio da capacidade contributiva. Questão C. A progressividade tributária deve ser obrigatoriamente adotada por todos os tributos estaduais, nos termos da Constituição Federal de 88, garantindo-se efetivamente ao princípio da capacidade contributiva. E D. Esta espécie de contribuição social poderá ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição? Será? Qual das alternativas é correta aqui, pessoal? Segundo o gabarito oficial que nós vamos comentar, a alternativa correta da questão é a alternativa D, de dado. Esta espécie de contribuição social poderá ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição. Basicamente, pessoal, é como se fala a respeito do imposto de renda. Nós não temos, embora a gente sabe que o imposto de renda não é uma contribuição, imposto é uma coisa, contribuição é outra. Mas a regra da progressividade é basicamente a mesma. Ou seja, quanto maior a minha base de cálculo, maior será a alíquota aplicada a esta base. Não existe alíquota única. Da mesma forma, como envolve questão de remuneração para servidores públicos federais, estaduais ou de qualquer âmbito público, né? Para servidores públicos, as contribuições que vão ser aplicadas a eles, a alíquota vai ser maior ainda a depender da remuneração que recebe. Então, recebendo mais, vai ter que pagar mais contribuição social que vai incidir sobre ele, tudo bem? Não existe uma alíquota única aqui. A alíquota vai variando conforme o tamanho da quantidade de dinheiro da remuneração que cada um recebe. Tudo bem? É basicamente isso que a questão está dizendo. E aí o que nos leva à alternativa correta mesmo é a D. Essa espécie de contribuição social poderá ter alíquotas progressivas
como se fosse tipo um imposto de renda, de acordo com o valor da base de contribuição. Quanto maior o valor da base de contribuição, quanto maior a remuneração, maior vai ser a incidência de alíquota do tributo sobre esta base. E aí, com base nisso, nós temos como correta a questão alternativa D de dado. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos então prosseguir para mais uma questão. Questão de número 29. O governador do estado Alfa, diante da grande quantidade de bicicletas elétricas circulando em seu território e visando aumentar a arrecadação, oficiou a sua Secretaria da Fazenda para adotar alguma forma de cobrança quanto aos seus veículos. Esta, por sua vez, orientou seus fiscais a cobrar o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, aplicando a incidência deste imposto por analogia a bicicletas elétricas. Por analogia por bicicletas elétricas? Pera lá, você aplica tributo por analogia? Ficou estranho, né? Mas continua a leitura. Por analogia, as bicicletas elétricas, ainda que não classificadas como veículos automotores propriamente ditos, pela legislação de trânsito pertinente. O Sindicato dos Lojistas do setor o consulta como advogado a respeito desta incidência. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Qual delas é a correta aqui? Vamos lá. Questão A. É válida a exigência deste imposto, uma vez que bicicletas elétricas se enquadram no conceito de veículo automotor por analogia? Ficou estranho, né? É por analogia que a gente deduz que o imposto incide ou não? Não é por meio de lei? Ficou muito esquisito, né? Questão B. Está dentro da competência estadual a tributação sobre a propriedade de veículos automotores. Questão C. Tal tributação, por analogia envolvendo bicicletas elétricas, é vedada no ordenamento jurídico nacional. Tal tributação, lendo de novo aqui a C, que eu acho que a minha imagem bloqueou. Desculpa, pessoal. Tal tributação, por analogia envolvendo bicicletas elétricas, é vedada no ordenamento jurídico nacional. E questão D. A exigência deste imposto sobre bicicletas elétricas dependeria da edição de um decreto cuja competência é privativa do governador. Pessoal, tem algo muito estranho aqui, né? Porque bicicleta elétrica, ela é hipótese de incidência de IPVA. O IPVA nós já estudamos. O que é o IPVA? Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Só que bicicleta, será que entra nesse conceito? E outra, mesmo que entrasse, é por analogia que a gente aplica ou é por meio de lei? E aí a questão correta que sobra para nós, segundo o gabarito oficial, é a questão C de casa. Tal tributação, por analogia, envolvendo bicicletas elétricas, é vedada no ordenamento jurídico nacional. Por que existe esta vedação, pessoal? Por conta do seguinte, não existe tributação por analogia. Você aplica um tributo se houver lei anterior que preveja isso. Você não pode aplicar, por mera comparação, por interpretação, por analogia, aplicar um tributo. Obrigação tributária só existe se houver lei anterior que a preveja. Então, por conta do princípio da legalidade, essa regra deve ser observada. Então, o que nos sobra para nós é a alternativa C de casa. Tal tributação por analogia, envolvendo bicicletas elétricas, é vedado no ordenamento jurídico nacional, porque o imposto, inclusive, já diz de maneira bem clara, é sobre veículos automotores, carros, motocicletas, ônibus, caminhões, e não sobre meras bicicletas, tá? Então, não é por analogia que a gente aplica a tributação, se aplica apenas observando o texto da lei. Tudo bem? Próxima questão aqui para nós, pessoal. Última questão do nosso bloco aqui. Desculpa, pessoal, deixei aqui o celular ligado. Eu deixei o celular ligado aqui e acabei fazendo barulho, desculpe. Vamos lá, última questão para a gente analisar aqui no nosso conjunto aqui de questões do exame da OAB. Vamos lá. O pequeno município Alfa, situado no interior do estado Beta, enfrenta grave problema de abastecimento de água potável, pois não há fornecimento de água encanada para determinada região da cidade,
por dificuldades técnicas. Visando a resolução sobre a questão juntamente com a iniciativa privada, o município Alfa pretende, mediante licitação, contratar objeto que envolva inovação tecnológica e técnica, sendo imprescindível a adaptação de soluções disponíveis no mercado. Atualmente, verifica-se que há impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração, razão pela qual é preciso o prévio debate com o setor privado para se definirem e se identificarem os meios e as alternativas que possam satisfazer as necessidades da administração municipal. Ao tomar conhecimento de que o município Alfa pretende realizar licitação nas condições narradas, com o intuito de desenvolver ou mais alternativas, gente, desculpa. Deixa eu fazer uma correção aqui, pessoal. Gostaria de pedir aqui uma correção. Eu até pedi desculpas, pessoal. Essa questão é de direito administrativo. Eu estou lendo aqui uma questão de direito administrativo e acabei colando aqui nas questões como se fosse de direito tributário, tá bom? Peço perdão, pessoal, por esse erro, mas a questão correta aqui, segundo o gabarito oficial, seria a alternativa de dado, tá? Que se alguém tiver interesse de verificar essa questão, pode tirar até foto, é sobre lei de licitações. O diálogo competitivo que os licitantes devem apresentar, proposta final após o encerramento dos diálogos. Pessoal, peço desculpas aqui, eu coloquei uma questão de direito administrativo e acabei não ajustando aqui as questões de direito tributário, todas as 5, acabei colando uma de direito administrativo junto. Peço desculpas aqui, pessoal, por este erro aqui que eu cometi, mas essa questão é do exame, também do 38º exame, e vale a pena também vocês lerem as questões das demais matérias, tudo bem? Pessoal, agradeço a todos pela atenção, fico à disposição no que for necessário, peço que curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Pessoal, desculpa mesmo por ter passado a questão de direito administrativo aqui, é que na hora que eu fui colar as questões nos slides, acabei colando uma de uma matéria que não é a nossa, né? Então, o foco aqui do canal é direito tributário e as outras questões que a gente analisou eram de direito tributário e isso é o que importa, a gente estudar o que cai na primeira fase para saber como a banca gosta de perguntar, quais temas que ela gosta de perguntar e dentre eles nós vimos que é sobre espécies tributárias, então fiquem atentos a isso. Nós temos várias aulas aqui no canal sobre regra matriz de incidência de cada um dos impostos. Peço que curtam, pessoal, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e agradeço a todos pela atenção. Vou tirar aqui dos slides do PowerPoint. Quem tiver interesse no slide que eu produzi para a aula de hoje, eu posso compartilhar com vocês por e-mail. Passe o e-mail aqui nos comentários embaixo que eu compartilho com vocês as informações. Tudo bem, pessoal? Agradeço a todos pela atenção. Desculpe mais uma vez por esse erro de ter colocado a questão de outra matéria, mas é importante que vocês analisem a prova como um todo, porque vai cair também direito administrativo, penal e outras matérias, e direito tributário, lembrando que caem 5 questões em primeira fase, tá bom? Obrigado a todos, pessoal, pela atenção, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!